Oi gente, aqui é a Manu, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim dar dicas de como sobreviver à entrevista do intercâmbio Work and Travel. Uma das coisas que me deixou mais nervosa no processo do Work and Travel até agora foi a entrevista. Eu não sabia o que esperar. Apesar de que eles falaram um pouquinho, a agência explicou um pouquinho, outras pessoas que viajaram explicaram também, eu não tinha certeza assim de que tipo de pergunta eles poderiam fazer. Era uma grande incógnita para mim se eles perguntariam os meus hobbies, o meu nome, a minha idade, o que eu faço na faculdade, ou eles perguntariam qualquer outra coisa da mente deles. E já vou dizendo que eles perguntam vários tipos de coisa para entender a tua personalidade, para entender quem que tu é. Eu vou trazer exemplos práticos aqui nesse vídeo para ficar um pouco mais fácil desvendar como é que é essa entrevista, o que os empregadores americanos querem saber de ti antes de tu ir lá para os Estados Unidos trabalhar com eles. No meu empregador, especificamente, eu tive duas entrevistas. Uma com um sponsor, que é uma empresa contratada pelo meu empregador para fazer uma primeira peneira, assim, para ver o inglês, conferir, assim, como que a pessoa é. E depois eu tive uma entrevista com a RH da empresa que eu fui contratada. Então, essas duas entrevistas elas foram bem diferentes, elas tiveram algumas perguntas em comum, até porque teu nome, teus hobbies, teus interesses, são coisas ali que eles vão perguntar. Então, a primeira parte, assim, mais simples que eu poderia dizer sobre a entrevista é teu nome, teus hobbies, teus interesses, o que tu faz no teu dia a dia, qual é o teu curso da faculdade, por que tu escolheu esse curso e o que tu quer fazer lá nos Estados Unidos, o que tu quer aprender com o teu intercâmbio. Isso é uma coisa super importante que eles querem saber. Por que tu tá fazendo esse intercâmbio? É claro que a gente sabe que para juntar um bom dinheiro também é um motivo. Só que tem outras razões também, como viver uma cultura diferente, conhecer os Estados Unidos, melhorar o nosso inglês, já ia falar improve. Enfim, essa primeira parte é para saber as tuas intenções indo para lá. Ainda nessa primeira parte da entrevista, eles me perguntaram como que é a minha família, como que é o meu relacionamento com a minha família, se eu tenho irmãos, como é o meu relacionamento com os meus irmãos. E eu me inscrevi para vaga de caixa, então eles me perguntaram bastante sobre como eu lidaria assim, né, com o público. A pergunta foi: o que você acha que você tem para ser um bom caixa? O que precisa para ser um bom caixa? E depois que tu responde isso, ele vem com uma pergunta assim para te entender melhor. Então a minha pergunta foi: se depois de 5 minutos tu ter dado o troco para o cliente, ele voltar e ter dito que tu deu o troco errado, ele já tinha saído do estabelecimento, voltou e disse que tu deu o troco errado, o que tu faria? Na hora tu tem que pensar bem rápido e eles vão ver se tu tem uma agilidade ou não, de pensar rápido e não só isso, mas assim, como tu vai controlar essa situação? Tu teria os mecanismos suficientes? Então assim, se prepara para uma pergunta que vá exigir assim que tu pense um pouco rápido numa resposta satisfatória para eles. Não precisa ser uma grande resposta. Eu apenas respondi que eu verificaria o dinheiro de novo e se o erro persistisse eu contactaria o meu manager, porque aí eu não poderia fazer mais nada ali, né, que não era mais o meu papel. Foi uma resposta sucinta, porém ele gostou da forma que eu falei. Eu acho que isso vale muito. Na próxima entrevista que eu tive, e que provavelmente para você será uma entrevista só, na próxima parte, eles perguntaram assim: me conte um pouco sobre seus outros trabalhos e experiências. Agora eles querem saber sobre as tuas experiências de trabalho e como tu és trabalhando. Eles querem saber o que eles podem esperar de ti nesse momento quando tu estiver lá no teu intercâmbio. Eles querem saber qual posição tu melhor se encaixa, para que local tu melhor se encaixa. Então, por exemplo, eu falei que eu tive trabalho com crianças, que eu tive trabalho de vendedora, e isso para eles talvez implique que eles vão botar numa área onde tenham mais crianças, numa área onde eu precise convencer melhor os clientes a fazerem a compra ali, e talvez não numa área só recheada de adultos. Eles querem saber como tu trabalha e para quem tu trabalha. Isso é muito importante para que eles recolham essas informações. Ela me perguntou também algumas coisas diferentes. Eu tô lendo aqui na minha colinha, tá? Ela me perguntou se eu já tive prêmios e medalhas, o que eu ganhei, pelo que eu ganhei.
Enfim, isso é uma coisa mais americana, eu sinto, a gente não tem tanto essa cultura aqui no Brasil de prêmios, medalhas e competições. Eu acho que isso é uma coisa bem mais americana, então eu só contei mesmo que eu já tive prêmio. Gente, isso aqui, eu tinha 5 anos de idade. Ela precisa saber? Claro que não. Mas que eu já tive prêmio de leitura, por ser uma boa leitora da minha faculdade, e eu já tive prêmio também de basquete. É verdade, eu entrei nos últimos 5 minutos de jogo, mas eu tenho essa medalha aqui guardada, então... Ih, barulho de ambulância. Mas eu tenho essa medalha aqui guardada, então valia ali para responder para ela. Ela também perguntou de bolsas de estudo, participação em eventos, então eu contei um pouquinho mais para ela sobre isso e tu pode preparar uma colinha pensando assim, o que eu já conquistei academicamente ou fisicamente, quais são as habilidades que eu conquistei que poderiam ser interessante para ela saber. Ela me perguntou muito sobre disciplina e persuasão. Teve uma hora que eu inclusive achava que eu estava enganada. Persuasão? Por que ela quer saber se eu sou persuasiva? De 0 a 10, quanto eu sou persuasiva? Por que ela quer que eu me explique o que é ser persuasivo? Mas enfim, independente dos motivos, tem algumas perguntas que eles vão fazer repetidamente e que eles vão fazer com várias ligações entre si. Como, por exemplo, ela perguntou se eu sou uma pessoa disciplinada e como que a disciplina me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, perguntas conectadas são algo que tu vai encontrar com muita facilidade. Então, tu já escuta uma pergunta pensando, justifique sua resposta. Eu acho que o brasileiro tem essa vantagem. A gente aprende desde pequenininho a justificar a resposta. Em outros países, talvez não seja tão comum isso, mas a gente tem vantagem porque a gente sabe justificar a nossa resposta. A gente sempre sabe o motivo, a gente já pensa e já pensa no porquê. É assim que a gente é. Nós somos muito bons na enrolação, no improviso. Isso é uma coisa que já foi dita assim sobre os brasileiros, que é muito diferente de outros países. Eu vi um moço francês no TikTok contando como o brasileiro é desenrolado, como ele viu assim a nossa habilidade de falar sobre qualquer assunto por quanto tempo for necessário e sem ter muita preparação. Eu aqui me preparei. Mas se eu não tivesse preparado, como foi no meu vídeo para o TikTok, eu também teria desenrolado essa conversa. Para finalizar, eles podem te fazer algumas perguntas assim, meio tricks, só para te dar uma pegada no susto, e enfim. Então sempre responda de forma moderada. Nunca uma resposta muito intensa, muito louca, onde... Enfim, eu não sei explicar exatamente o que advém disso, mas ela me perguntou, por exemplo, você acha que nós aprendemos alguma coisa nova todo dia? E eu falei sim, eu não parei para pensar no que ela perguntou. Às vezes nós podemos parar para pensar na resposta, não tem pressa. Isso é uma entrevista para eles te conhecerem melhor, entenderem melhor quem tu é. Tu já passou em alguma outra fase? Então ali eles precisam conhecer você para saber se tu é adequado de verdade para essa agência. Algumas perguntas a gente vai falar bem sinceramente, como nas primeiras, para entender o tipo de trabalho que tu faz, o tipo de emprego que eles podem ali estar te colocando. Então eu escolhi caixa, mas eles acham que eu combino muito com camareira, sei lá. Então eles vão me realocar para essa posição. Eu acho que não é muito comum, mas pode ser que eles estejam ali querendo conhecer melhor e saber se tu vai ser a melhor opção. Então é isso, assim, tem umas coisas que a gente tem que ser muito verdadeiro, mas outras a gente pode mascarar um pouco. Então nessa pergunta, você acha que nós aprendemos coisas novas todos os dias? Eu podia ter parado para pensar um pouco e dito talvez, na maioria das vezes, eu podia ter tido um tino, mas eu queria responder rápido. Eu queria me livrar logo daquilo. Não tenta se livrar logo daquilo. Tu tá fazendo uma coisa importante, tu pode levar o teu tempo para fazer, entende? Logo depois que ela perguntou isso e eu respondi sim de supetão, ela perguntou, então o que tu aprendeu ontem? Imagina o meu choque. O que eu aprendi ontem? Eu não sei, eu não parei para pensar no que eu aprendi. E aí tu tem que parar para pensar, finalmente tu pensa por que eu não pensei nessa outra resposta antes. Então assim, calma, pensamento, respiro, vai dar tudo certo. A entrevista, ela é para te conhecer melhor, ela não é feita para te eliminar.
Tanto que nas agências, a minha consultora falou que eles não alocam muitas pessoas para a mesma entrevista. Eles botam assim, 4 vagas, eles marcam 6 pessoas, máximo assim. Se for o caso ainda, eles vão medir ali o teu nível de inglês, eles vão ver se eles precisam, porque essas entrevistas que tu faz após, elas não são para te eliminar, elas são para te conhecer e entender melhor quem tu é e os teus objetivos. Eles confiam nas agências aqui do Brasil com quem eles são afiliados, então tu não precisa ir para essa entrevista pensando, meu Deus, que medo, eles vão eles não vão me aceitar, eles vão me deletar, que eu queria falar, eu não vou conseguir seguir o meu sonho. Não é isso, fica calma, são pessoas legais que querem te contratar. A moça que me contratou, ela é de algumas outras localizações, assim, nos Estados Unidos, então se tu vai ali pro lado leste dos Estados Unidos, talvez tu tenha com ela também. O nome dela é SR, as iniciais, para não expor, né, ninguém aqui. E talvez essas perguntas te ajudem, porque seja a mesma pessoa que vai te entrevistar e talvez seja parecido, porque para os meus amigos que vão para o mesmo lugar que eu, foi o mesmo questionário todas as vezes. Enfim, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero vocês na próxima. Eu vou contar um pouquinho sobre onde eu vou, o que eu vou fazer, onde eu vou morar e espero que vocês venham comigo nessa jornada. Beijo!